Olá pessoal, Rafael Zen e retornando hoje no nosso estudo de regressão em vidas passadas, a gente vai falar um pouco sobre samskaras ou samkaras, tá? Samskaras, que é a maneira como se escreve em sânscrito, ou samkaras, que é a forma como se pronuncia em Pali, que é um idioma da região, tá? É a maneira como os mestres antigos eles descreviam aquilo que eles chamavam como sendo a principal causa do sofrimento dos seres humanos, do afastamento do seu ser. E, dentro da literatura védica, a libertação da alma humana ela estava condicionada à eliminação da última samkara da sua consciência. Então vejam que apesar de eu não ter explicado ainda o que são exatamente as samkaras, a gente quando vê as coisas por esse ângulo diz, ok, onde é que eu estava nos últimos anos e eu não sabia disso? Tá? E realmente se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar bem pouco material sobre o assunto em português e uma delas são alguns textos que eu fiz aí no correr desse ano, tá? Porque realmente são poucas as descrições. Tá? Mas vamos lá, então, samkara, para entender o que é uma samkara, a gente precisa compreender o que são traumas e bloqueios, porque elas estão estritamente relacionadas. Tá? Vamos imaginar o seguinte, você estava dirigindo de automóvel pela sua cidade, sofreu um acidente. Todo aquele pacote de informações, tá? Aonde você estava, com quem você estava, sobre o que você estava falando, os sentimentos dentro de você, as memórias daquilo, tudo aquilo fica impresso dentro de um pacote que é armazenado em forma de energia dentro do seu campo de consciência, ou seja, a sua consciência acabou de armazenar um pacote com informações que, evidentemente, durante um acidente, não são informações harmônicas, são informações completamente desarmônicas, com forte impacto emocional. Tá? Qual é a consequência disso? Bom, cada vez que você pensa em dirigir, cada vez que você lembra daquele dia, daquele momento, cada vez que você passa por aquele local, o seu corpo vai reagir de maneira equivalente àquele pacote de informações que ficou registrada dentro de você. Então você vai suar frio, talvez você fique com taquicardia, talvez subam sensações negativas e desconfortáveis pelo seu corpo. Quando você passa por aquele lugar, você se sente mal. Quando você lembra daquilo, você reaciona de maneira equivalente. Tá? Então, essa é a maneira como a psicologia, vamos chamar assim, convencional nos dias de hoje, entende que as coisas existem. E como eu já devo ter mencionado para vocês anteriormente, essa é uma conclusão freudiana também, e essa é uma conclusão dos mestres védicos de 5.000 anos atrás. Agora, vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Vamos supor uma criança, uma menina que talvez com 1 ano, com 2 anos, ela tenha sofrido algum tipo de assédio, no sentido sexual mesmo. O que acontece com a mente dessa criança? Conforme ela for crescendo, aquela situação de assédio, de desconforto, por mais, vamos chamar assim, com o perdão da palavra, por mais leve que tenha sido, tá? Ele vai sendo enterrado pelas camadas de consciência e de mente dessa criança. Então, possivelmente, quando ela tiver os seus 10 ou 15 anos, ela já não tenha uma memória sobre aquilo que aconteceu. Ela não lembra daquela situação de assédio que ela passou, por exemplo. Tá? Isso é uma situação comum para todos nós. Tá? Diz a psicologia convencional que 60% da nossa estrutura de personalidade é formada até os 2 anos. Então a gente passou por muitas coisas que a gente não recorda mentalmente, racionalmente. Porém, vamos pegar o exemplo que eu estava mencionando da criança. Como aquela situação ela foi impressa através de uma forte pressão emocional, tá? E numa ligação muito forte com a questão da sexualidade dela, talvez com 15 anos ou com 20 anos ela comece a desenvolver impulsos emocionais e comportamentos coerentes com a maneira como aquele trauma foi impresso. Então talvez ela tenha medo da sexualidade, ou eventualmente ela seja uma pessoa promíscua, talvez se torne uma freira e que demonize tudo aquilo que é sexualidade, ou ainda, pode ser um extremo, porque os traumas fazem isso, ela se transforma numa prostituta, ou simplesmente numa pessoa absurdamente envolvida com muitos relacionamentos inconstantes. Tá? Qual é a diferença desses 2 exemplos que eu dei para vocês? Então, no primeiro a gente recorda aquilo que aconteceu. Tá? E com base nisso a gente consegue
fazer um trabalho de desconstrução daquilo. A gente até poderia dizer assim, bom, esse acidente ficou no meu passado, tá? Eu já tenho um outro nível de percepção hoje eu estou mais seguro e a gente consiga lidar com aquilo de uma determinada maneira. Mas e quando você não lembra do que aconteceu? E quando você simplesmente tem certos impulsos, tem certos comportamentos, tem algo dentro de você que te leva para extremos, tá? Por isso que a promiscuidade ou a rejeição absoluta da sexualidade é uma forma bem interessante da gente entender, tá? Leva a gente para extremos. E você não sabe por que você se comporta daquela maneira, tá? Ambos os exemplos são traumas que ficam impressos no nosso campo de consciência e de energia. Ambos se enquadram muito bem dentro do modelo de Sankaras. Mas o último, ele é o mais interessante, por quê? Porque é uma força que nos impulsiona a ter certos tipos de comportamentos, mas a gente não sabe a origem. Simplesmente se comporta daquela maneira. E vamos dizer assim, dentro do entendimento dessa jovem do exemplo, ela não sabe por que ela se comporta assim, ela simplesmente sente esses impulsos e dentro da percepção dela, desde sempre as coisas foram assim. Tá? É a maneira como ela entende o mundo. Isso dá para nós uma ideia muito clara do que é uma Sankara. São aqueles traumas do nosso passado mais distante que podem sim ter sido originados nessa vida, podem ter sido originados na primeira infância, podem ter sido originados no nosso momento uterino, naqueles 9 meses em que a maior parte das pessoas não recordam, ou simplesmente vieram no nosso passado longínquo, de todas as incontáveis vidas e existências que nós tivemos aqui no mundo. Então, qual é a diferença entre esses dois exemplos? É que quando você não sabe o que acontece dentro de você, você sente certos impulsos de fazer certas coisas, de ter certos comportamentos, de tomar certas decisões e confunde esses impulsos com a espontaneidade do seu ser, com a sua consciência, com a sua lucidez. Você é movimentado por forças interiores completamente desconhecidas e como não tem nenhuma referência, acaba acreditando que aqueles impulsos são a sua própria essência, fazem parte da sua própria natureza espiritual. Tá? Então, essa é a grande sacada para a gente entender o que é uma Sankara. São os nossos traumas do passado que se sobrepõem camada após camada e estão aqui no nosso momento presente, nos movimentando a tomar decisões, comportamentos, a pensar de determinadas formas ou sentir o mundo de uma determinada forma, como se nós tivéssemos um óculos, tá? E de novo, a psicologia ela também percebe isso. Ela diz assim que cada um de nós tem um mapa do mundo e vê o mundo de maneira diferente. Eu acho que a questão dos óculos, né, eu gosto de ver as coisas como óculos que para mim fica mais fluido. Algumas pessoas têm um óculos azul, outras têm um óculos cinzento, outras têm um óculos cor-de-rosa, mas o fato é que a nossa humanidade, toda ela, vive de óculos, tá? E por mais cor-de-rosa ou dourada que seja a maneira como as pessoas interpretam esse mundo, ela continua de óculos, ela não vê a realidade como elas são. Bom, você talvez estaria se perguntando, né? No último vídeo eu falei assim sobre coisas que a gente planta e inevitavelmente a gente colhe, como isso vai movimentar com os ciclos da nossa vida, tá? Então, procura entender o seguinte, por falta de conhecimento, né, e na verdade assim, é um conhecimento um pouco distorcido e que nos coloca em posição de vítimas, de um modo geral, tá, as pessoas elas se acreditam atreladas ao karma de vidas passadas. E é importante a gente diferenciar o que é um karma e o que é uma sankara, por exemplo, tá? Então, como eu falei para vocês assim, se eu me alimentar muito bem, eu vou colher um karma bom, uma consequência boa, meu corpo vai ter um nível de saúde diferente. Né? Se por qualquer motivo eu participasse de uma feijoada, né, tivesse aquela alimentação pesada, densificante, letárgica, o meu corpo ia reagir da mesma maneira e eu teria consequências negativas em relação a isso. Isso é o karma. Você plantou, você colhe. Tá? O karma também está submetido aos ciclos, né? Então eu planto algumas coisas ontem e hoje eu estou colhendo. Outros giros são mais longos, tá? Eu vou colher num futuro muito distante. E hoje, com certeza, eu estou colhendo certas consequências de coisas que eu plantei há muito ou há pouco tempo atrás. Esse é o karma. Você colhe coisas, é aquilo que é inevitável, que você precisa passar. A Sankara é diferente,
Porque a Sankara é um impulso que vem de dentro da própria pessoa e que a coloca dentro de determinadas frequências mentais, emocionais e energéticas, e com isso atrai certas realidades. E ela acaba criando uma realidade para si mesma, baseado na sua própria frequência, baseado nos próprios traumas e condicionamentos. Tá? Não posso dar um número muito preciso, mas estima-se que talvez 90% do sofrimento humano seja baseado em sankaras, ou seja, em traumas. E apenas 10% é o karma, é aquilo que é inevitável. Então, para você que está me ouvindo, se você tem uma dificuldade, um problema de saúde, tá? Uma dificuldade financeira, alguma questão com relacionamentos, né? Eu vou dar uma luz no fim do túnel para você. Dá para modificar isso? Não se limite a acreditar que isso é karma e sofrimento, castigo, porque a nossa realidade é bastante diferente. Bem, como é que a gente consegue reconhecer uma sankara, por exemplo? Tá? Bom, uma sankara, como eu mencionei antes, né? Eu estava falando sobre isso até agora, ela vai nos dar certos padrões de pensamento e de emoção. Tá? Uma sankara é um condicionamento, então ela nos leva sempre a ver as coisas, a pensar e a sentir sobre elas de uma maneira bastante linear e restrita. Tá? Sobre diversos assuntos. Então, como nós temos muitos traumas do passado, nós temos uma maneira muito peculiar de ver o nosso mundo, os óculos que eu mencionei, e as sankaras sempre são as restrições que a gente mesmo se coloca, são restrições mentais, ou eu gosto de utilizar uma outra linguagem, que são as nossas estruturas mentais. A forma como eu penso, como eu sinto e, em consequência, a forma como eu me comporto no meu dia a dia. Aí a gente consegue ter uma noção de sankara. Segundo, sankara, ela é uma espécie de uma energia distorcida que fica impregnada no nosso corpo astral ou no nosso corpo de emoções, fortemente, né, aderida por conta de emoções negativas. Portanto, tá, como está no nosso corpo energético, elas podem ser percebidas através da energia que ela emite. Como grande parte das pessoas perde o contato com o seu campo de energia, elas acabam percebendo apenas a consequência dessa sankara quando ela já entrou em ação, ou seja, apenas os pensamentos e os sentimentos. Elas apenas percebem esse trauma quando ele já veio para fora, né? Quando você já vomitou em alguém, é quando você já se encolheu de medo ou quando você já está se culpando pelos erros do seu passado. Elas não conseguem perceber o movimento energético dentro delas, mas ele sempre acontece. Antes de uma reação mental, emocional, existe uma sensação corpórea, existe um peso que pode ser percebido, existe um movimento energético desconfortável. Quando a gente é devidamente treinado para isso, é tão palpável quanto você ter uma palpitação. Ninguém nega quando o coração ali está pulando e você fala, ai meu Deus, eu estou me sentindo mal. Ou quando a pressão cai, você sente aquilo de maneira tão palpável quanto quando esses fenômenos mais intensos acontecem. Quando a gente fecha os olhos e se internaliza, as sankaras elas podem ser percebidas quando você está meditando. E você percebe movimentos desconfortáveis dentro do seu campo de energia. Dentre todas as meditações a que eu já tive acesso, tá, que eu já conheci, duas especificamente conseguem trabalhar com sankaras. Uma que eu recomendo para todas as pessoas sempre, aliás, as duas eu recomendo, né, mas deixa eu separar. A primeira, a meditação Vipassana. Até onde eu conheça, tá, eu sou um pouco limitado, embora tenha estudado bastante, tá, é a única sistema de meditação que foi trazido do budismo e que lida especificamente com sankaras. Tá? Dentro da minha experiência, né, porque eu fui um praticante de Vipassana durante muitos anos, você sim consegue identificar essas áreas pesadas no seu corpo, mas o processo de desmanchar as sankaras através da meditação Vipassana é lento. Tá? Ele é um processo assim que envolve todo aquele, vamos dizer assim, aquele contexto da tranquilidade tipicamente budista, né, da calma, da aceitação, de você estar percebendo todo aquele desconforto no seu corpo e ainda assim você tem que dizer, tá, calma, isso é passageiro, isso vai passar. Então é claro que é um método que funciona, só que é um método que para algumas pessoas como eu que gostam de intensidade, né, que tem pressa, por assim dizer, ele é lento, mas ele é funcional. Meditação do terceiro olho, tá? A gente fez um exercício dessa meditação na live sobre energia, consciência e intuição, tá? Não vou entrar em detalhes.
Mas teve uma das pessoas que ali na live mesmo mencionou assim, a hora que eu me conectei, né, com o terceiro olho e senti a energia do meu corpo, eu senti um peso no meu cardíaco. O que essa pessoa identificou ali? Identificou uma sankara, tá? Um trauma, um condicionamento pesando no peito dela. Tá? E por fim, né, as técnicas de regressão que eu utilizo, elas, vamos dizer assim, elas são como um bisturi. Tá? A gente busca entrar no corpo de energia, né, daquela pessoa que está se submetendo ao processo e se aproximar cada vez mais dos pedaços escuros, apertados, comprimidos, encontrar uma sankara, ou seja, um lugar que tem essas qualidades energéticas que eu mencionei para vocês, né, e com base na energia que a gente movimenta durante o processo, porque é um processo baseado apenas, né, vamos chamar assim, uma canalização de energia, tá? Em sintonia e canalização. Então a pessoa começa a intensificar aquele campo de energia até que por baixo desse peso ela começa a reconhecer as emoções que foram impressas ali no momento do trauma, no momento em que aquilo que aconteceu. E por baixo dessas emoções ela começa a acessar então quais foram os eventos e que vida, né, o que aconteceu para que aquela pessoa imprimisse aquilo dessa maneira tão intensa dentro do seu corpo emocional. Tá? Até onde eu sei, e mais uma vez eu já estudei bastante, mas eu sou limitado, tá? Eu devo ser, junto com a Valéria, né, as únicas pessoas que trabalham com esse método no Brasil. Eu sei que tem outras pessoas pelo mundo que aplicam, tá? Que têm, vamos dizer assim, entendimentos similares aos que eu tenho e que têm métodos similares ao de limpeza de sankaras do corpo emocional. Tá? Métodos, vamos chamar assim, discursivos, afirmações, tapping, tá? Eles não vão atingir o núcleo da sankara. Tá? Sankaras, eles são um processo, vamos dizer assim, que tem uma inteligência própria. Tá? É um bloco de energia e consciência que tem um nível de inteligência própria, mas é uma inteligência, digamos assim, que busca se mascarar dentro do nosso campo de energia. Então esses métodos que eu mencionei para vocês, e eu vou falar com toda a experiência de quem já se aplicou e já aplicou isso incontáveis vezes durante os 10 anos que eu tenho como terapeuta, eles não conseguem atingir o núcleo das sankaras. Eles ainda vão lidando com as sankaras nos níveis mais superficiais, o que já é bom, tá? Isso não é um problema, tá? Mas se você está pensando em liberdade metafísica, né, se a consciência realmente é a sua maior busca, tá? Você está sedento por isso, esses métodos podem te ajudar, mas não vão solucionar em definitivo o seu problema. Você precisa de uma ferramenta que trabalhe com isso com intensidade. Tá? Essa é a minha proposta quando eu faço regressão com as pessoas, por exemplo. Uma outra característica das sankaras, e essa é bem interessante, a maior parte de vocês vai se identificar. Tá? Traumas, qualquer trauma, ele provoca ondas emocionais no nosso corpo astral. Tá? Mais ou menos da seguinte maneira, imagina que a sua consciência é como se fosse um lago muito sereno num dia muito tranquilo. Tá? Então vocês podem imaginar aquele lago calmo, tranquilo, sereno. Uma sankara é quando a gente joga uma pedra no lago. Tá? E a pedra vai para as profundidades, mas ali na superfície ela começa a criar oscilações. Tá? Então aquela consciência tranquila e serena ela começa a oscilar em função daquela pedrinha que nós jogamos ali. O grande detalhe, né, é que a consciência humana, né, esse mundo de provas que a gente vive, que não é fácil, né, que é difícil da gente conseguir encontrar a luz no fim do túnel dele, ele submeteu todos nós, não a uma pedra ou a duas, mas eu diria assim, foi uma chuva de granizo e daquelas bem brabas. Então a nossa consciência está cheia de respingos e de oscilações, e aquilo não para, aquilo se movimenta o tempo inteiro como se a gente tivesse dentro de um mar tempestuoso. Então, o que isso faz em nossa consciência? Uma oscilação energética extrema com com consequências em nossas emoções e pensamentos. Como a gente está acostumado apenas a perceber os pensamentos, né, principalmente, o que a gente sente com isso? Aquela inconstância mental. Aquele turbilhão, aquele furacão na cabeça das pessoas que elas dizem assim, nossa, eu não aguento mais, se eu pudesse arrancar a minha cabeça, eu tiraria com gosto, porque eu não suporto essa barulheira na minha mente.
Por que isso acontece? Porque tem sankaras enormes, tem traumas enormes gritando dentro dessa pessoa. Essas são aquelas que tentam, né, fazer uma meditação e não conseguem calar suas mentes. Tá? Meditação sem silêncio, gente, por favor, compreendam. Tem gente que não gosta de ouvir quando eu falo isso. Às vezes eu coloco comentários assim lá no YouTube e as pessoas apagam o meu comentário, porque elas não querem escutar esse tipo de coisa. Com todo respeito a essas pessoas, não existe meditação sem silêncio. Tá? Você sentar e ficar pensando, ficar visualizando, ficar fazendo qualquer coisa que não seja o silêncio e você não está meditando. Você pode estar dando pit stop, mas ainda não está meditando. Então essas são as pessoas que fecham os olhos ali tentando fazer uma linda meditação e ficam vendo os seus, o que tem que fazer no dia, o que fez ontem, aquilo que falou, aquilo que deveria falar, ficam programando o seu dia mentalmente. Nossa, se ontem eu tivesse falado e feito isso, e fica aquela, literalmente, né, zona dentro da cabeça dela. Porque tem traumas enormes gritando dentro da sua consciência. Aí você vai me perguntar, ok, tudo bem, se são traumas, eu consigo sentir o trauma no meu corpo quando eu sofro um acidente de automóvel, do exemplo, fantástico. Mas você não vai conseguir identificar o trauma quando ele aconteceu com 2 anos de idade. Você vai ter apenas movimentos emocionais. E você nem vai saber de onde eles vêm, porque você está com ele há tanto tempo que você não relaciona ele com nada. Você simplesmente se acostumou. Então, essa confusão, né, mental que as pessoas têm hoje, que tem como consequência esse nosso mundo turbulento em que a gente vive hoje, é causado por traumas profundos impressos na alma das pessoas. Então, cheias de bolhas emocionais enormes, sofrimento, sankaras, que estão ali fazendo isso com a consciência delas, e por isso elas não conseguem se conectar consigo próprias. Elas não conseguem acalmar a sua mente. Elas não conseguem abrir o seu canal com o seu espírito, tá? A yoga fala muito sobre isso, abrir os seus canais. Elas não conseguem, elas têm os canais fechados, ou seja, elas estão vivendo dentro de uma estrutura mental, ponto, só. E dentro dessa estrutura mental estão cheias de condicionamentos e não sabem disso. Esse tipo de pessoas pode ser doente, saudável, podem ser homens e mulheres, podem ser velhos ou jovens. Aí vem a parte interessante, podem ser ricos e podem ser pobres. Todos estão submetidos a sankaras, a menos que tenham feito um trabalho de liberação com elas. E, como eu disse para vocês, tá? Não conheço métodos que lidem com ela. Fora a metodologia que a gente tem trabalhado. Eu não estou falando isso para parecer melhor ou superior. Estou dizendo que eu já experimentei as outras e que realmente elas não atingem o núcleo da questão. Tá? Essa é a verdade da minha vivência que eu estou explicando para vocês, tá bom? Outras maneiras da gente perceber sankaras, tá? Quando a gente tem muitos pensamentos, quando a gente não consegue silenciar, quando a gente está se sentindo no escuro espiritualmente ou quando nós adoecemos. Por quê? Conforme você vai sentindo um peso energético no seu corpo e esse peso não tem explicação, significa que você está percebendo uma camada acima da camada física, você está percebendo a camada do seu corpo vital. Por isso tem um peso ali dentro. Tá? Quando você não dá, vamos chamar assim, quando você não dá muita bola para aquele peso, quando você não toma uma atitude, ou como é o caso na maior parte das pessoas, quando você nem sabe que tem peso. Tá? Porque você está tão afastado do seu templo sagrado, que é isso aqui que a gente habita, que você nem percebeu o peso, ele vai continuar gritando e gritando e gritando, até que literalmente ele começa a provocar dores em você. Todas as doenças que a gente tem no nosso mundo, elas são ocasionadas por sankaras, porque tem traumas por trás do processo. Tá? Tem um monte de trauma acontecendo ali. Tá? Os métodos de psicologia energética, com os quais eu também tenho bastante familiaridade por ter trabalhado com eles por muitos anos, eles também vão liberar esse tipo de coisa. Tem várias técnicas que fazem isso, EFT, Theta Healing, Reiki ajuda muito. Tem alguns métodos que eu utilizo de toques no corpo da pessoa, vão ajudar a lidar com essas dores emocionais, vão. Em muitos casos vão permitir que a pessoa encontre a cura definitiva, vão. Isso é fantástico, tá? Porém, não vão trazer para a pessoa a consciência da causa que originou aquele problema, tá? Então, mais uma vez, se você tem algum problema de saúde, lide com ele com tudo aquilo que você tem. Se você tem qualquer dificuldade na sua vida, use todos os recursos. Mas lembre-se que eles não vão te dar uma visão mais ampla do processo que você está vivendo. São válidos, é claro, jamais eu vou dizer que alguma coisa não funciona. Porém, eles têm as limitações, que é aquela que você consegue alcançar. Tá?
Então, essas são as definições da Sankara. São os nossos traumas que ficam ali nos pressionando e aí que a gente vê a nossa vida, né, com as dificuldades que a gente tem, com os apertos que a gente tem. Pela minha experiência como terapeuta, já atendi várias pessoas que passaram por diversas técnicas de cura e quando entram para fazer um processo de regressão, o que acontece? Elas encontram um monte de coisa ali dentro. Porque os outros métodos, e eu vou reforçar para vocês, embora funcionais, têm as suas limitações. Tá? Então, quando a gente entra a partir de um espaço de percepção mais elevado, ela começa a identificar coisas no seu campo de energia que corriqueiramente ela não percebia. Tá? Muito bem, então, como eu vinha falando até agora, né, as sankaras são os que colocam a gente em situação de peso. E uma última definição que eu gostaria de dar para vocês é justamente isso. As sankaras são peso astral, emocional, e que agem dentro da nossa consciência como se fossem âncoras. Eu também já dei esse exemplo anteriormente. São âncoras que nos impedem de subir. Por isso que algumas pessoas praticam um método espiritual durante anos, uma técnica, meditação, e tem um resultado pequeno ou quase nulo. Porque elas estão cheias de pesos dentro delas, então elas não conseguem sair fora daquela esfera em que elas se encontram. Tá? Bem, muito bem, esse é o conhecimento das sankaras, eu espero que tenha ficado bem entendido para vocês. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre aonde um processo sistemático de regressão e de liberação de sankaras pode me levar, tá bom? Eu espero vocês na próxima e até mais.